Até família, mais um vídeo no canal, desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, por estarem ativando o sininho de notificações, por estarem compartilhando os vídeos, por estarem propondo pautas aqui. Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, o canal para nós discutirmos muitas questões em relação às contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, né? No campo das ciências, das antropologias e tudo mais. Nesse sentido, a gente está aqui para trocar uma ideia com vocês hoje sobre um acontecimento, né, que o jogador Vinícius Júnior, vocês sabem, sofreu racismo lá na Espanha, um jogador que joga no Real Madrid, clube mais popular daquele país, o chamado clube mais rico do mundo, né, enfim, super vencedor aí, mas a questão não é de futebol, a questão é questão racial e também histórica. Por quê? Porque o fato do Vinícius Júnior ter sofrido esse tipo de racismo, ele é muito sintomático se nós olharmos para a história bem recente das populações da Península Ibérica. Em 711 antes da Era Comum, em 711 da Era Comum, né, um personagem histórico chamado Sheik Tariq do Marrocos, ele levou para a Península Ibérica, além de uma grande tropa composta por muitos negros bem pigmentados, exatamente como Vinícius Júnior, né? A sua visão religiosa, que é o islamismo, o uso da energia eólica, a utilização do saneamento básico, o hábito de tomar banho, a utilização dos números, dos algarismos, né? O uso do astrolábio, enfim, de instrumentos de navegação como a bússola também. Então, todas essas contribuições que até então as populações que compunham ali a Península Ibérica desconheciam, os africanos levaram para lá quando da sua expansão islâmica, né? E aí, essa dominação durou 700 anos, um pouco mais de 700 anos, né? Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 500 anos, pouco mais de 500 anos de história, desde a invasão dos europeus aqui. Esse domínio de populações majoritariamente negras na Península Ibérica durou pouco mais de 700 anos. Foi só acabar por volta de 1492, quando, no movimento de reconquista, né, conhecido pelos historiadores como as Cruzadas, os católicos eles expulsaram os mouros de Granada, que era o último reduto islâmico na Península Ibérica, e no mesmo ano, em 1492, Cristóvão Colombo singrou os mares a serviço da coroa espanhola. Mas, até então, não existia, sequer se falava em Portugal e Espanha, né? O que tinha lá, naquele território conhecido como Península Ibérica, quando da chegada dos africanos islamizados, né, era uma região fragmentada, profundamente mergulhada no que diz respeito à questão do feudalismo, onde as ciências estavam sendo sufocadas por parte da Igreja Católica. Sheik Anta Diop diz, nesse contexto, que o conhecimento científico estava vegetando nos mosteiros na Europa durante este período histórico conhecido como Idade Média, né? Então, onde é que a gente está querendo chegar com tudo isso? Sheik Anta Diop diz que o racismo é um movimento reflexivo defensivo, né? Por quê? Porque hoje, os espanhóis, querendo ou não, fazem usufruto de uma série de contribuições legadas pelos africanos naquele território. Essas contribuições que eu acabei de falar, acabei de mencionar. Vinícius Júnior representa exatamente a presença, lembra eles dessa presença de 700 anos de domínio cultural, político, econômico, civilizatório, né, científico, de africanos naquele território conhecido como Península Ibérica. Mais do que isso, Vinícius Júnior lembra aos espanhóis o processo de miscigenação ocorrida naquele território, entre africanos e pessoas brancas naquele território. Não por acaso, Vinícius Júnior lembra aos espanhóis, né, a presença dele ali, um cara bem pigmentado, cabelo crespo, lábios carnudos, né, narinas
largas, amplas, né? Lembra aos espanhóis que eles, espanhóis, não estão de forma alguma livres da influência do sangue negro, né? Não por acaso, se você olhar para o fenótipo dos espanhóis, você vai notar uma certa morenice, vamos dizer assim, né? Uma pele mais escura dos espanhóis. Só você comparar, por exemplo, Rafael Nadal, que é um tenista espanhol, com um tenista grego, por exemplo, Tsitsipas, né? Estou citando aqui a questão do tênis porque só para fazer essa comparação, né? Tsitsipas é um grego, Rafael Nadal é um espanhol e eles têm fortes presenças no seu fenótipo, né? Das contribuições africanas para aquele fenótipo ali. Só que ainda assim eles negam veementemente de tudo quantas formas como eles podem negar, né? Eles tratam os negros, eles querem ainda, se acham ainda no direito de tratar as populações africanas, que eles legaram tudo isso que eu acabei de falar, como populações subalternas. Eles se acham puros, arianos, né? Só que quando você compara, inclusive a textura dos cabelos dos espanhóis, por exemplo, né? Os portugueses também estão nesse conjunto, com a textura dos cabelos de alemães, de suecos, dinamarqueses, holandeses, né? Loiros, brancos, ruivos, bem brancos e ruivos, você nota uma sensível diferença ali entre eles. E isso profundamente incomoda aos espanhóis, porque a história, ela está contada, ela não pode ser recontada, reescrita. Ela já aconteceu. Então, para essas pessoas, particularmente esse jornalista racista que tratou Vinícius Júnior, né, de uma maneira criminosa, porque o racismo é crime, mas ele é mais do que isso. O racismo é uma estrutura que visa eliminar corpos pretos da sociedade. Para este jornalista, Vinícius Júnior representa a lembrança que os ancestrais deste jornalista, né, tiveram com a presença de africanos naquele território. O racismo, ele é fruto da xenofobia, como explica Cheikh Anta Diop e Carlos Moore. O racismo, como diz o Cheikh Anta Diop, que a gente viu aqui, ele é um movimento reflexivo defensivo. O racista, ele tenta combater aquilo que ele não consegue controlar. E como ele não consegue controlar o Vinícius Júnior, ele tenta combater. O que eles tentam esquecer é de sua história recente de domínio, de imposição, de contribuições culturais que os africanos do norte do continente legaram para aquele território. E até hoje, a presença, a arquitetura espanhola, para quem tiver oportunidade de viajar lá, eu nunca estive na Espanha, mas já tive a oportunidade de ver documentários, enfim, etc., sobre a arquitetura espanhola, ela é fortemente impregnada de influência islâmica e, obviamente, africana, né? Obviamente africana. Então, querendo ou não, Vinícius Júnior lembra aos espanhóis que, se eles tiverem a possibilidade depois de navegar, de se ingrar os mares, agradeça aos conhecimentos náuticos que os africanos legaram para as populações daquele território muitos séculos atrás, né? Então, família, essa visão que essas populações apresentam nada mais é que a tentativa desesperada de negação de sua própria história, né? Eles não são, como eles gostariam de ser, né, livres de sangue negro. Muito pelo contrário. Aliás, ninguém no mundo né? O racismo ele não pode ser discutido dentro do âmbito da biologia, da genética. O racismo ele é discutido dentro do âmbito histórico, antropológico, né? Porque o grande Cheikh Anta Diop já nos apresentou uma série de evidências científicas que comprovam esta tese. Dito isso, família, convido a vocês a virem fazer o meu curso de História da África a partir da perspectiva do panafricanismo. Neste curso vocês vão encontrar, além dessas informações que eu acabei de citar, além desses autores que eu acabei de citar, muitas outras informações a respeito da real história da África e das contribuições que os africanos legaram para a história, muito mais além dessas, tá? Convido a vocês a continuarem compartilhando nossos vídeos, fazendo inscrição no canal, ativando o sininho de notificações e deixando o like de vocês, que ajuda bastante na expansão, no desenvolvimento do nosso trabalho aqui, e para que a gente possa atingir muitas outras e outros irmãos e irmãs
para que a gente possa continuar dialogando essas informações, porque fazem parte da nossa história. Ok, família? Gratidão. Hotep, Africano Centro.